Vamos continuar falando sobre a visão dos vencedores? Eu quero trazer um versículo, um texto que está escrito em João, capítulo 7, verso 21 e 23, que diz: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Eu quero começar falando para você que existe uma grande diferença entre a vida eterna e o reino. Vamos compreender o princípio dos vencedores, a diferença entre a salvação e reinar com Cristo. A primeira diferença quanto à forma como é adquirido. A salvação é adquirida pela graça mediante a fé, enquanto o reino é adquirido por obras de justiça praticada por um salvo. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é pelas obras para que delas ninguém se glorie. A palavra do Senhor nunca ensina que a salvação pode ser adquirida pelas obras. A salvação é pela graça. Ninguém poderia comprar a salvação. Por isso, Jesus a comprou para nós. Olha o que diz Isaías 55:1. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Em Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Em Tito, no capítulo 3, verso 5, diz: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Em Romanos, capítulo 6, 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Efésios 2:8, diz que somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9 diz que não é pelas obras, para que das obras ninguém se glorie. Já em Romanos 10, verso 9 e 10 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração, se você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aprenda que a salvação acontece num instante. No momento em que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nosso espírito é regenerado na hora em que nós recebemos a vida eterna dentro de nós. A salvação é a porta de entrada. Porém, o reino depende de como trilhamos o caminho estreito. A salvação é uma questão que diz respeito ao inferno, mas ser vencedor diz respeito à recompensa, ao reino. A questão do inferno foi resolvida na vida de um salvo, pois fomos feitos filhos de Deus. Um filho pode deixar de receber uma herança, mas nunca deixar de ser filho. Mesmo que ele mude de cidade, de país, mesmo que ele negue os seus pais, ele não pode mudar o fato de que é um filho. João 1,12 está registrado, diz que todos quantos receberam a Jesus, receberam o poder de ser feito filho de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Em João 10, 28 diz: eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Existem pregadores que dizem que se você vier a Jesus, você vai ganhar uma coroa no céu. Isso definitivamente está em desacordo com a palavra de Deus. Ninguém vai receber uma coroa simplesmente porque é salvo. É preciso ter obras. É preciso ser qualificado. A
Apocalipse, capítulo 2, 23 diz: eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Nós somos salvos pela graça para as obras. Quando éramos ímpios, nosso alvo precisava ser a salvação. Mas agora que a graça nos alcançou, o nosso alvo precisa ser o reino. Efésios 2,10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. No próximo vídeo, vamos falar mais um pouco sobre a diferença entre a salvação e o reino, entre a vida eterna e reinar com Cristo. Deus abençoe sua vida.